Hoje eu queria propor uma coisa bem simples para você que eu acho que pode te ajudar muito e que tem me ajudado muito nesse processo de pensar o YouTube, que é o YouTube como um diário digital. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais simples, digamos assim, vai ser só uma conversa aqui, um bate-papo entre eu e você. Nem sei se eu vou acabar editando muito ou pouco esse vídeo, mas enfim, recentemente eu vi uma aula sobre YouTube, sobre criação de conteúdo no geral, e o Luigi, né, que é um cara que eu admiro muito, algumas pessoas aqui que eu sempre falo dele quando eu vou comentar sobre criação de conteúdo com as pessoas que eu conheço, que ele fala muito sobre a vez do conteúdo simples. Nessa onda de IA, nessa onda de conteúdo robótico, de conteúdo repetitivo, dessa coisa de várias trends e tal, ele notou, eu não vou dar os detalhes da aula, porque é a aula dele, né, mas ele notou essa coisa de, putz, talvez as pessoas estejam criando mais conteúdo simples. Não simples necessariamente, né, mas conteúdos mais autênticos, conteúdos que voltam mais para uma era do vlog, conteúdos que voltam mais para isso aqui que a gente está tendo, uma conversa, um debate, uma coisa que uma pessoa pode se conectar com outra de uma forma um pouco mais singela, né? Sem muita edição exagerada, sem muita coisa. E por mais que eu goste muito dos meus vídeos tendo essa mistura de aspectos, né? Essa conversa mais singela que a gente tem aqui, mais o aspecto audiovisual e tudo mais, eu acho que hoje eu queria fazer uma coisa mais simples, justamente para poder conversar com vocês a respeito disso. Como que a gente pode transformar o YouTube no nosso diário digital. O YouTube é uma ferramenta que eu acho que para muito criador ele é impressionante e muito legal, apesar dele ser muito técnico, né? Você tem que pensar na thumb, você tem que pensar no seu título, você tem que pensar em como que você vai reter as pessoas por meio dessa história que você está contando aí pro seu canal do YouTube. Então tem vários aspectos que você tem que estar pensando que muitas vezes você não precisa pensar muito para um Instagram, por exemplo. Se você é criador de conteúdo, ou se você é artista, se você é uma pessoa que precisa criar conteúdo para a internet. Ao mesmo tempo que o YouTube é essa bênção e essa maldição, né? Você tem que pensar em muitos mais aspectos técnicos, mas ao mesmo tempo você tem muito mais tempo para estar contando a sua história. Eu acho que isso, quando você aplica esse conceito do diário digital, usar o YouTube para que você, sei lá, daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, você fala, putz, o que eu estava fazendo em março de 2026, né? Você vai poder estar olhando lá no seu YouTube e vendo isso daí. No meu caso, eu vou estar olhando de volta nesse vídeo pensando, putz, foi aí que eu decidi começar a fazer esse diário digital. E eu acho que pra mim isso é muito importante porque eu sinto que agora que eu tô nesse começo de fase adulta mesmo, né, agora que eu acabei a faculdade, que eu estou para acabar a faculdade, perdão, que eu acho que vai ser uma nova fase da minha vida, que eu vou ter que repensar em muitas coisas. 2026 tem sido um ano loucura, ano de eleição, já tem acontecido um monte de questões geopolíticas do mundo no geral, coisas bem sérias e bem assustadoras, digamos assim, mas ao mesmo tempo eu sinto que para mim tem sido um ano pessoal de muitas conquistas e de muitas coisas, né? Finalmente consegui me estabelecer na minha área, de alguma forma, né? Eu finalmente consegui um lugar legal para trabalhar, com pessoas que eu gosto de estar no entorno. Claro, isso não exclui os estresses, não exclui as mazelas do dia a dia, não exclui os vacilos que a gente dá ali, que eu dou muitas vezes com o pessoal do trabalho, com as questões do trabalho. Eu acho que eu ainda tenho muitas coisas a melhorar nesse sentido, mas ao mesmo tempo tem sido muito legal, tem sido muito divertido estar trabalhando com isso, aprendendo sobre isso e me dedicando a isso, né, ao audiovisual, que era uma coisa que, sei lá, 4 anos atrás, quando eu comecei na faculdade, eu nem imaginava que isso ia estar acontecendo do jeito que está acontecendo. E eu acho que se eu tivesse registrado isso naquela época, claro, eu não tinha muito da visão que eu tinha agora, que eu tenho agora, não tinha muito da experiência que eu tenho agora. Eu acho que isso até pode render um vídeo, né, essa coisa do e se eu tivesse começado antes, né, esse cenário que todo mundo de alguma forma já passou quando a gente vai criar alguma coisa, ou até mesmo na vida no geral. E se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, mas e se eu tivesse começado a fazer isso em algum outro momento, né? Acho que renderia um bom vídeo. Vou anotar isso depois desse vídeo, quando eu estiver editando, e colocar lá. Mas enfim, eu acho que a gente usar do YouTube como um diário digital, justamente pra gente ter um traqueamento da nossa vida. E por mais que eu sinta que a gente ainda documente bastante a nossa vida, eu sinto que ainda entra num aspecto muito performático da coisa, né? Que a gente posta num story do Instagram, ou a gente acaba fazendo um dump ali do mês,
E eu não vejo problema nenhum nisso, eu só acho que realmente tem um propósito diferente de uma documentação real da sua vida versus isso. Sabe, porque sei lá, se você tá documentando o que você faz e a sua vida por meio do seu celular, que, de novo, não tem problema nenhum. Se você perder a sua conta do Google, por qualquer motivo que seja, você perdeu o seu Google Fotos. E se você perdeu o seu Google Fotos, você perdeu, sei lá, sabe-se quantos anos de fotografia de coisas, né? E isso me lembrou uma história bem legal. Em 2011, a minha irmã tinha acabado de nascer, ela tá fazendo 15 anos agora, ela acabou de fazer 15 anos, na verdade, né? E a minha mãe tinha um celularzinho assim, né? Tipo um Samsung Galaxy. Eu nem sei se não era um Android ainda, se não era um smartphone como a gente conhece, se não fosse um celular daqueles que tinha teclinha ainda. Eu não lembro exatamente os detalhes desse celular. Mas eu sei que minha mãe tirou praticamente todas as fotos dos primeiros 2 anos da minha irmã nesse celular, né? Pelo menos o primeiro ano eu tenho certeza. Os primeiros 2 não tenho, mas o primeiro ano eu tenho certeza. A minha mãe, acabou perdendo o celular, perdeu o cartão de memória, sei lá, aconteceu alguma coisa que ela trocou de celular na época e ela não tem nenhum registro da minha irmã bebê igual, sei lá, ela tem de mim. Eu nasci no começo dos anos 2000 e por ter nascido no começo dos anos 2000 eu ainda peguei muito essa fase das pessoas tirarem foto com fotografia analógica, né, com câmera de filme e tal, então realmente tinha mais um registro. E aí, eu senti que o YouTube poderia ter evitado isso. Fiquei pensando nisso, né? Falei, se minha mãe tivesse gravado isso pro YouTube, ou sei lá, gravado em algum lugar e salvo, feito um backup, postado em algum lugar, tipo no YouTube, ela talvez não tivesse perdido isso. Ou sei lá, talvez seria mais difícil dela perder isso, sei lá. E aí eu sinto que eu fiquei imaginando essa história e eu pensei, cara, eu quero estar fazendo isso, eu quero estar documentando isso de alguma forma. Eu acho que usar o YouTube como essa ferramenta, pra mim ia ser muito legal, porque eu ia estar documentando o que eu tô pensando, ou as reflexões que eu tô passando, as mazelas que eu tô passando na minha vida. Claro que não é tudo, né? Só eu vou saber exatamente aquilo que tá acontecendo na minha vida. Mas isso pode ser interessante para que eu consiga usar isso de um arquivo, né? Tipo, como se fosse um grande arquivo, como se fosse um grande diário digital da minha vida. Acho que isso pode ser interessante. E claro, eu tô falando isso nesse vídeo, mas eu não vou deixar de fazer os ensaios, não vou deixar de fazer os vídeos mais decupados, mais bem editadinhos de audiovisual, que é uma coisa que eu gosto de fazer e é uma coisa que eu gosto. Mas eu queria propor toda semana, assim, eu vim aqui e conversar com vocês dessa forma, assim, um jeito mais simples de estar conversando, com pouca edição, só um corte ali caso eu espirre ou caso eu, tipo, sei lá, não consiga desenvolver um pensamento muito rápido, tipo, ser uma coisa menos editada mesmo, para que seja essa conversa. Eu senti que essa pessoa ter me falado isso, como eu comentei lá no começo do vídeo, né, que uma pessoa falou pra mim no Instagram que ela gostava muito dos meus vídeos porque eles pareciam muito uma sessão de terapia. Eu não sei se eu comentei nisso ou se eu comentei no outro take, agora vou deixar isso no ar, mas provavelmente foi no outro take, deixa quieto. Essa pessoa comentou isso pra mim e daí isso ficou muito comigo. Putz, cara, o que você fala nos seus vídeos me lembra muito as coisas que eu levo pra minha sessão de terapia. E daí parece que você tá conversando comigo. E sei lá, era uma pessoa que eu só seguia ela. A gente nunca tinha interagido direito, coisa assim. A gente só se seguia e daí essa pessoa falou isso pra mim e eu fiquei muito feliz de dizer isso. Use o YouTube, use o seu YouTube, use o seu canal do YouTube pra ser o seu diário digital. Né? Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém esteja te assistindo agora, mesmo que ninguém te dê os likes, mesmo que não tenha 50 views, igual muitos dos meus vídeos não estão tendo 50, 60 views, né? Ou mais 1000 views. Mesmo que você, por exemplo, eu tô querendo transformar isso numa profissão, mas eu sei que isso tem uma caminhada, isso tem uma escalada até isso acontecer, e eu acho que isso vai acontecer. Eu tô me dedicando, eu tô fazendo isso, e eventualmente isso vai acontecer, porque eu vou fazer isso acontecer, mas eu queria também abrir esse espaço para que a gente conversasse. Que eu acho importante essa conversa com vocês. Muitas pessoas já vieram falar comigo. Sei lá, meu canal é minúsculo, tipo, completamente relevante, tem 40 inscritos, se a gente for pensar em números absolutos, né? Mas tudo aquilo que já veio para mim de mensagem
né, de coisas, das pessoas falando, dessa troca, já tem me deixado muito, muito, muito feliz. E eu acho que eu quero mais disso. Eu acho que isso é mais legal. E eu acho que eu vou começar a trazer para vocês aos pouquinhos esses vídeos 2 vezes por semana. Né, um ensaio que eu vou definir ainda a data, mas eu acho que vai começar a ser toda quarta-feira. E esses vídeos mais livres, comentados aqui de algum tópico que eu senti que eu gostaria de falar essa semana. E era meio que isso, eu queria trazer para vocês essa questão, que eu não vou deixar de fazer os ensaios, são coisas que eu gosto muito de fazer, esses vídeos mais elaborados, que eu vou num lugar diferente, que eu faço meio que em formato vlog, eu trocando uma ideia, mas eu queria fazer esse mais simples, que é só eu ligar a câmera, fazer meio que em 2 takes assim, e trocando essa ideia, porque realmente para mim é importante, para mim também, é importante para minha pessoa entender o que eu tô pensando e desabafar sobre algum aspecto da minha vida, ou pensar sobre algum aspecto criativo que eu tô passando e que eu acho que pode ajudar algum de vocês aí. Então eu acho que isso é muito importante. Então, muito obrigado, espero que você tenha gostado. E antes de eu finalizar, eu queria dizer que provavelmente a gente vai manter os ensaios, bem provável. Vou manter os ensaios ali provavelmente na quarta-feira, eu acho que é um dia bom para estar lançando esses ensaios, esses vídeos mais elaborados. E esse vídeo de conversa eu vou estar decidindo se eu vou lançar ele na sexta-feira ou na segunda-feira, já pra gente começar a semana um pouco mais leve, digamos assim, com essas mazelas já sendo conversadas, tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!